Quartel Canvete Produções apresenta As Crônicas de Nárnia, Livro 1, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis. Capítulo 1 – Uma estranha descoberta. Era uma vez 2 meninas e 2 meninos, Susana, Lúcia, Pedro e Edmundo. Esta história nos conta algo que lhes aconteceu durante a guerra, quando tiveram de sair de Londres por causa dos ataques aéreos. Foram os 4 levados para a casa de um velho professor, em pleno campo, a 15 quilômetros de distância da estrada de ferro e a mais de 3 quilômetros da agência de correios mais próxima. O professor era solteiro e morava numa casa muito grande, com Dona Marta, a governanta, e 3 criadas, Eva, Margarida e Isabel, que não aparecem muito na história. O professor era um velho de cabelo desgrenhado e branco, que lhe encobria a maior parte do rosto, além da cabeça. As crianças gostaram dele quase imediatamente, mas na primeira noite, quando ele veio recebê-las, na porta principal, tinha uma aparência tão estranha que Lúcia, a mais novinha, teve medo dele, e Edmundo, que era o segundo mais novo, quase começou a rir e, para disfarçar, teve de fingir que estava suando o nariz. Naquela noite, depois de se despedirem do professor, os meninos foram para o quarto das meninas, onde trocaram impressões. Tudo perfeito, Disse Pedro. vai ser formidável. O velhinho deixa a gente fazer o que quiser. É bem simpático. Disse Susana. Acabem com isso. Falou Edmundo, com muito sono, mas fingindo que não, o que o tornava sempre mal-humorado. Não fiquem falando desse jeito. De que jeito? Perguntou Susana. Além do mais, já era hora de você estar dormindo. Querendo falar feito mamãe. Disse Edmundo. Você acha que é quem pra me mandar dormir? Se estiver com sono, vá dormir você. É melhor irmos todos para a cama. Disse Lúcia. Vai haver confusão se ouvirem nossa conversa. Não vai não. Disse Pedro. Este é o tipo de casa em que a gente pode fazer o que quer. E além do mais, ninguém está nos ouvindo. É preciso andar quase 10 minutos daqui até a sala de jantar. E há uma porção de escadas e corredores pelo caminho. Que barulho é esse? Perguntou Lúcia de repente. Era a maior casa que ela já tinha visto. A ideia de corredores compridos e fileiras de portas que vão dar em salas vazias começava agora a lhe dar arrepios. É só um passarinho, se toca. Disse Edmundo. Foi uma coruja. Disse Pedro. Este lugar deve ser uma beleza para passarinhos. E agora pra cama. Amanhã vamos explorar tudo. Repararam nas montanhas do caminho? E os bosques? Aqui deve ter águia, até veado e falcão com certeza. E raposas. Disse Edmundo. E coelhos. Disse Susana. Mas, quando amanheceu, caiu uma chuva enjoada, tão grossa que, da janela, quase não se viam as montanhas, nem os bosques, nem sequer o riacho do quintal. Ai, eu tinha certeza de que ia chover. Disse Edmundo. Haviam acabado de tomar café com o professor e estavam na sala que lhes fora destinada, um aposento grande e sombrio, com 4 janelas. Não fique reclamando e resmungando o tempo todo. Disse Susana para Edmundo. Aposto que, daqui a 1 hora, o tempo melhora. Enquanto isso, temos um rádio e livros à vontade. Ah, isso não me interessa. Disse Pedro. Eu vou explorar a casa. Todos concordaram, e foi assim que começaram as aventuras. Era o tipo de casa que parece não ter fim, cheia de lugares surpreendentes. As primeiras portas que entreabriam davam para quartos desabitados, como, aliás, já esperavam, mas não demoraram a encontrar um salão cheio de quadros, onde também acharam uma coleção de armaduras. Havia a seguir uma sala forrada de verde, com uma harpa encostada a um canto,
Depois de terem descido 3 degraus e subido 5, chegaram a um pequeno saguão, ou uma porta, que dava para a varanda e ainda para uma série de salas, todas cobertas de livros de alto a baixo. Os livros eram quase todos muito antigos e enormes. Pouco depois, espiavam uma sala onde só existia um imenso guarda-roupa, daqueles que têm um espelho na porta. Nada mais na sala, a não ser uma mosca morta no peitoril da janela. Ah, aqui não tem nada. Disse Pedro, e saíram todos da sala. Todos, menos Lúcia. Para ela, valia a pena tentar abrir a porta do guarda-roupa, mesmo tendo quase certeza de que estava fechada a chave, deixando cair 2 bolinhas de naftalina. Lá dentro, viu dependurados compridos casacos de peles. Lúcia gostava muito do cheiro e do contato das peles. Pulou para dentro e se meteu entre os casacos, deixando que eles lhe afagassem o rosto. Não fechou a porta naturalmente. Sabia muito bem que seria uma tolice fechar-se dentro de um guarda-roupa. Foi avançando cada vez mais e descobriu que havia uma segunda fileira de casacos pendurada atrás da primeira. Ali já estava meio escuro e ela estendia os braços, para não bater com a cara no fundo do móvel. Deu mais uns passos, esperando sempre tocar no fundo com as pontas dos dedos, mas nada encontrava. Deve ser um guarda-roupa colossal. Pensou Lúcia, avançando ainda mais. De repente, notou que estava pisando qualquer coisa que se desfazia debaixo de seus pés. Seriam outras bolinhas de naftalina? Abaixou-se para examinar com as mãos. Em vez de achar o fundo liso e duro do guarda-roupa, encontrou uma coisa macia e fria que se esfarelava nos dedos. É muito estranho. Pensou e deu mais 1 ou 2 passos. O que agora lhe roçava o rosto e as mãos não era mais as peles macias, mas algo duro, áspero e que espetava. Ora essa, parecem ramos de árvores. Só então viu que havia uma luz em frente, não a 2 palmos do nariz, onde deveria estar o fundo do guarda-roupa, mas lá longe, caía-lhe em cima uma coisa leve e macia. 1 minuto depois, percebeu que estava num bosque, à noite, e que havia neve sob seus pés, enquanto outros flocos tombavam no ar. Sentiu-se um pouco assustada, mas, ao mesmo tempo, excitada e cheia de curiosidade. Olhando para trás, lá no fundo, por entre os troncos sombrios das árvores, viu ainda a porta aberta do guarda-roupa e também distinguiu a sala vazia de onde havia saído. Naturalmente, deixara a porta aberta, porque bem sabia que é uma estupidez uma pessoa fechar-se num guarda-roupa. Lá longe, ainda parecia divisar a luz do dia. Se alguma coisa não correr bem, posso perfeitamente voltar. E ela começou a avançar devagar sobre a neve, na direção da luz distante. 10 minutos depois, chegou lá e viu que se tratava de um lampião. O que estaria fazendo um lampião no meio de um bosque? Lúcia pensava no que deveria fazer, quando ouviu uns pulinhos ligeiros e leves que vinham na sua direção. De repente, à luz do lampião, surgiu um tipo muito estranho. Era um pouquinho mais alto do que Lúcia e levava uma sombrinha branca. Da cintura para cima, um homem, mas as pernas eram de bode, com pelos pretos e acetinados, e em vez de pés, tinha cascos de bode. Tinha também cauda, mas a princípio Lúcia não notou, pois ela descansava elegantemente sobre o braço que segurava a sombrinha, para não se arrastar pela neve. Trazia um cachecol vermelho de lã enrolado no pescoço. Sua pele também era meio avermelhada. A cara era estranha, mas simpática, com uma barbicha pontuda e cabelos frisados, de onde lhe saíam 2 chifres, um de cada lado da testa. Na outra mão, carregava vários embrulhos de papel pardo. Com todos aqueles pacotes e coberto de neve, parecia que acabava de fazer suas compras de Natal. Era um fauno. Quando viu Lúcia, ficou tão espantado que deixou cair os embrulhos. Ora bolas! Exclamou o fauno.
As Crônicas de Nárnia, Livro 1, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Capítulo 1, Uma Estranha Descoberta. Conta com as vozes de Lucas Saguista como narrador, Pedro Yoshiaki como Pedro Pevensie, Thaís Nicolau como Susana Pevensie, Hugo Silva como Edmundo Pevensie, Ana Azzolini como Lúcia Pevensie, Matheus Dias como Senhor Túminus. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Paulo Mendes Campos. Revisão de tradução: Silvana Vieira. Adaptação: Lucas Saguista. Edição de áudio e sonoplastia: Andy Fonseca. Revisão técnica: Heloise Portugal. Encerramento: Paulo Piazza. Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete.